Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem peço, embaixador, um comentário sobre o facto de o período em que, de 2 meses em que devia ter havido conversações entre o Irão e os Estados Unidos, se ter esgotado, sem que houvesse qualquer evolução, ou antes, sem que houvesse uma evolução positiva, no conflito. Houve claramente nestes 2 meses, digo eu, uma evolução negativa. Como é que está a ver esta questão, embaixador? António, quando os termos do memorando de entendimento foram assinados, e nós lembramos-nos daquela cerimónia célebre em que Donald Trump estava no Palácio de Versalhes e fez uma assinatura no Palácio de Versalhes, e diante dos outros líderes não tinha nada a ver com o caso, mas trouxeram-lhe aquilo para ele assinar. Aqueles pontos que ali estavam eram claramente incumpríveis, vamos ser claros. Para além de ser uma cedência extraordinária por parte dos Estados Unidos, era preciso que tudo corresse muitíssimo bem em cada uma das fases para que fosse dada a implementação àqueles vários pontos. E, portanto, criar uma, digamos, a perspectiva do fim permanente do conflito. Havia a ideia de que os Estados Unidos estavam aflitos para acabar com este conflito e que o Irão tudo faria também para acabar. Ora bem, isso não se verificou. E, portanto, os sinais dados, quer por Trump, quer pelos iranianos, eram todos de uma conflitualidade extraordinária. Quando se está no caminho para uma resolução de um conflito, há um abrandar, digamos, do próprio discurso agressivo. Ora bem, Trump é intravável neste aspecto, e os iranianos são intratáveis neste aspecto, porque os iranianos mantêm um discurso de arrogância nacional como se estivessem a ganhar a guerra, e há uns comentadores em Portugal que acham que o Irão está a ganhar a guerra, o Irão perdeu toda a força aérea, perdeu toda a marinha, vive acossado e estará a ganhar a guerra. Não está, os Estados Unidos não estarão a ganhá-la definitivamente, mas que o Irão não está a ganhar a guerra, não está. E o que é que os Estados Unidos fizeram a partir daí? Não cumpriram a data de coisas que estavam no memorando, o cessar-fogo, como nós aqui falamos, passou a ser intermitente, começava, retomava, parava, Trump diz o cessar-fogo será quando eu quiser, que é uma coisa extraordinária também, e portanto o Irão jogou essencialmente com a sua capacidade de criar dificuldades no Estreito de Hormuz, este era o essencial, e na possibilidade de, perante alguns ataques de que fosse objeto, e foi objeto de alguns ataques dos Estados Unidos, atacar as bases militares nos países vizinhos, bases militares americanas nos países vizinhos. Ainda não temos hoje uma noção de quanto é que foi, digamos, qual é o custo destes ataques iranianos. O que é extraordinário é que o Irão, apesar de todo este bombardeamento, consegue manter uma capacidade ofensiva em termos de mísseis que surpreendeu toda a gente. De todo modo, a sensação que se tem é que o Irão está, de certo modo, economicamente abafado neste momento, com dificuldades grandes de exportar o seu petróleo, através do Estreito de Hormuz, não tem outra maneira de o fazer, contrariamente a outros países da região que o podem fazer através de pipelines. E, portanto, os compromissos recíprocos que estavam no memorando de entendimento não foram cumpridos. Como, aliás, volto a dizer, tudo parecia indicar que não iam ser cumpridos. Agora, qual é a estratégia dos dois lados? A estratégia do Irão é sacrificial, é aguentar. Aguentar esperando que os Estados Unidos, por razões da política interna americana, pudessem dar um sinal. Não parece que Trump esteja a dar um sinal nesse aspecto. O que também não é muito claro é o que é que os Estados Unidos querem fazer, porque, entretanto, no meio disto tudo, apareceu uma declaração extraordinária que foi Trump dizer que o Estreito de Hormuz passa a ser americano. Bom, eu devo confessar que já estou à espera, um destes dias, de uma coisa parecida relativamente à entrada do Mediterrâneo. Porque ali a zona de Gibraltar, Ceuta, tendo em conta aquilo que foi o discurso de Trump sobre essa área, qualquer dia aparece como um elemento essencial. Porque é evidente que, por razões securitárias, tomar conta da entrada do Mediterrâneo Ocidental seria qualquer coisa extraordinária. É difícil fazê-lo. Mas, de qualquer maneira, já lá está a sexta esquadra dentro do Mediterrâneo, portanto, não era totalmente inviável. Mas
Nós estamos neste momento num tempo em que não percebemos qual é a estratégia, se é que ela existe, de Trump, particularmente tendo em conta o avanço para as eleições intercalares. A guerra não é popular nos Estados Unidos, já sabemos, mas também não há uma movimentação popular contra a guerra. A guerra não é popular, a guerra traz encargos financeiros grandes, mas apesar de tudo, eles estão, o Trump está a conseguir fazê-los passar no Congresso através ainda dos republicanos que têm como maioria, está com uma popularidade cada vez maior em baixa, e isso é importante. Não sabemos é se essa queda da popularidade dos republicanos não se estará a fazer, digamos, no outro sentido, a favor de uma ala dos democratas que é relativamente radical. E o facto de ser relativamente radical pode tornar difícil aos democratas garantirem que o seu eleitorado tradicional se revê nos candidatos que, entretanto, têm ganho estas eleições primárias e que são, de facto, bastante radicais. São socialistas, que é uma coisa que nos Estados Unidos é proibido. Em Portugal, até ver, ainda é possível. E, portanto, nós estamos num caminhar para as eleições e não percebemos se Trump quer resolver isto antes das eleições, o que vai ser muito difícil, ou se não, tem que manter, porque para ter o Estreito de Hormuz nas suas mãos, tem que ter montado uma operação de natureza militar permanente naquela área. Portanto, o que é que vai acontecer? Nós não sabemos, estamos num momento, digamos, de alguma dúvida sobre a estratégia americana, e se calhar esta dúvida também existe dentro da própria administração americana. Parece-lhe, embaixador, que há alguma hipótese de, a seguir a novembro, uma vez acalmada a questão política interna, pode haver uma saída para este cada vez mais confuso conflito? António, se os democratas, como os sinais indicam, puderem vir a reequilibrar em seu favor a relação de forças no Congresso, quer na Câmara dos Representantes, quer no Senado, a situação torna-se complicada sob o ponto de vista político para Trump, mas não se torna complicada para um presidente como Trump. Isto é, Trump é capaz de insistir, continuar na sua teimosia, porque a Constituição americana dá ao presidente um imenso poder. E já se percebeu que Trump está disponível para utilizar esse poder, quer a lei lhe diga que o pode fazer ou não. Quer dizer, e essa é que é, digamos, a circunstância nova que existe no mundo americano. É que Trump está aparentemente disponível para ir tão longe quanto possível, mesmo contra os poderes fácticos e os poderes que a Constituição dá aos outros órgãos, aos chamados checks and balances. E, portanto, eu não acredito muito que Trump seja obrigado a fazer alguma coisa, nomeadamente nesta guerra, e também vamos ver o que acontece na outra guerra, isto é, na Gaza, Cisjordânia, em que medida é que há avanços por aí, porque as duas coisas estão de certo modo ligadas na percepção do público americano. Jared Kushner, desta vez sem o proprietário imobiliário Witkoff, foi falar com o líder do Hamas, que é extraordinário, e foi depois falar com Netanyahu. Ora bem, nós sabemos que Jared Kushner é judeu e está ligado, digamos, àquela decisão que foi a transferência da embaixada de Jerusalém, de Tel Aviv para Jerusalém, a um conjunto de decisões tomadas por Trump no primeiro mandato, nomeadamente o reconhecimento da ocupação dos Golã, e tudo isso, Trump, Gerard Kushner, não é claramente um mediador independente. O que é que ele poderá fazer? Será que ele terá alguma capacidade de intervir aí? Porque há um ponto também interessante. Nós vimos que este acordo que falhou, que vale a pena lembrar, foi feito pelo Paquistão e foi depois negociado nos últimos dias pelo vice-presidente J.D. Vance. Este acordo, de certa maneira, atava às mãos a J.D. Vance, ao secretário de Estado, ao ministro dos Estrangeiros, Marco Rubio, mas agora, neste momento, parece que passou de mãos, passou para Jared Kushner outra vez. Dá a ideia que Trump está um pouco desorientado nesta matéria, não sabe bem o que fazer. É a sensação que dá. Eu acho que a estratégia americana, neste momento, posso estar enganado, é tentar levar os iranianos à parede, em termos económicos, em termos de agravamento das condições de vida, em termos de esmagamento, digamos, sob o ponto de vista das suas capacidades. Eh, Veremos se isto é possível e, mais do que isso, veremos se o capital de sacrifício que o Irão costuma colocar nestas coisas não é ainda bastante superior àquilo que os americanos estão à espera. Outra questão meramente paralela, embaixador, tem a ver exatamente com o facto, como referiu há pouco, de as primárias democratas estarem a ser vencidas por radicais, como lhe chamou.
Parece-lhe que os democratas perceberam que, uma vez que o eleitorado republicano se radicalizou ao votar em Trump, faz sentido ter radicais do outro lado do espectro político? Será isso que está na base da estratégia dos democratas? Eu acho, António, eu acho que cada um destes casos que têm aparecido, também não são tantos quanto isso, são casos pontuais de figuras que dentro do Partido Democrático conseguiram, digamos, deslocar para a esquerda. Mas a esmagadora maioria do Partido Democrático é extremamente moderada. Vale a pena lembrar o que aconteceu nas últimas eleições. Quando foi da escolha para a presidência nas últimas eleições, os democratas foram buscar Biden, que era um homem do lado conservador. E foram-no buscar porque era essa a única forma de derrotar Trump. Ora bem, a forma de derrotar Trump neste momento não é ir buscar um radical. O eleitorado radical, democrático é um eleitorado conservador, é um eleitorado, digamos, que há uns setores naturalmente muito urbanos que estão ligados a este tipo de candidatos, mas são limitados na sua influência e na sua capacidade de interação. Não me parece nada que o eleitorado democrata, em média, vá cair para aqui. Mas já agora, António, só para fechar, porque estes assuntos depois é que mais cerejas, vale a pena dizer que nos últimos dias estava-se a desenhar a possibilidade de uma intermediação para pôr o acordo a funcionar entre o Irão e os Estados Unidos, e essa intermediação era feita pelo Oman. Ora bem, Trump acaba de anunciar que, se for necessário, bombardeia o Oman. Quer dizer, portanto, nós estamos num tempo, digamos, de loucura instalada, institucionalizada, que torna tudo completamente imprevisível. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com a Segunda Guerra. Até lá. Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir um comentário sobre aquilo que, dizem alguns analistas, é uma intenção velada, para já pelo menos, da Rússia de aumentar o espectro geográfico da guerra contra a Ucrânia. Acha que é isto que estará eventualmente a acontecer? Não, digamos, reações russas relativamente ao envolvimento britânico, por exemplo, na guerra, são, não são necessariamente em termos geográficos, isto é, há maneiras de fazer, algumas é possível fazê-los, por exemplo, ataque a interesses britânicos fora do Reino Unido, ataque a áreas, a estruturas de inteligência que os britânicos têm um pouco por todo lado, mas também a ciberguerra, mas também um conjunto de ameaças de natureza híbrida que podem colocar, digamos, dificuldades na relação entre a Rússia e o Reino Unido. O Reino Unido, nesta guerra, foi desde o princípio, e numa lógica tradicional àquilo que é a postura tradicional do Reino Unido face aos Estados Unidos, esteve ao lado dos Estados Unidos nesta guerra, lembremos-nos, em termos de Biden, esteve ao lado dos Estados Unidos da forma mais radical. Isto é, Boris Johnson terá sido, nós sabemos o que sabemos hoje, isso já, os números, os relatos são claros, terá sido quem terá ido convencer Zelensky de que não devia assinar aquilo que era um projeto de protocolo que tinha sido analisado em Istambul com intermediação, não necessariamente com mediação, mas com facilitação por parte da Turquia, e que previa o seguinte, previa, digamos, no fundo, a partição da Ucrânia, com determinadas zonas ficarem, as zonas de Donbass ficarem sob controle russo, e com isso o recuo. Terá isso justificado o recuo dos russos, quer de Kharkiv, quer de Kiev. Não sabemos se assim é, se não foi. A verdade seja, é que foi depois da visita de Boris Johnson a Kiev que a Ucrânia se mostrou mais relutante. E há quem diga, portanto, que os britânicos estão, digamos, no topo da ação do mundo ocidental, nesse caso ao lado dos Estados Unidos da altura, porque os Estados Unidos depois mudaram com Trump, mas mantém-se hoje, mesmo com o novo primeiro-ministro, Burnham, que disse já claramente que está 100% ao lado da Ucrânia, e em particular que tem um Ministério da Defesa, onde tem um dos seus maiores apoiantes, que já chegou a Streeting, que já chegou a, digamos, a poder ser líder do partido, ou a candidata a líder do partido. Portanto, o Reino Unido está claramente ao lado da Ucrânia. E
o que está, digamos, a criar uma reação por parte dos russos é a noção de que estas vagas de ataques que estão a existir sobre a Rússia através de drones são drones fornecidos pelos britânicos. Drones muito poderosos, muito eficazes, fornecidos pelos britânicos e que estão a criar um pandemónio em várias zonas da Rússia, de tal maneira que afetam o próprio sistema de fornecimento de energia, de petróleo, criando dificuldades às exportações russas de petróleo. A Rússia já teve que importar petróleo da Índia. Quer dizer, quando a Rússia era um dos principais fornecedores de petróleo da Índia. Portanto, estamos aqui num terreno, digamos, de disrupção clara da vida cotidiana russa, e os russos atribuem isso muito ao papel que a ajuda militar inglesa tem dado a Zelensky. E isto claramente Zelensky está, digamos, a empatar a guerra, de certa maneira a conseguir empatar a guerra. Há quem diga os mais ferozes defensores de Zelensky que ele está a ganhá-la, os que acham que Zelensky é um títere, acham que ele está apenas, digamos, a servir de alvo das ações ocidentais, mas na realidade Zelensky conseguiu nos últimos tempos, digamos, um empate da guerra e a Rússia não a está a ganhar. Isso é muito claro. E os avanços no terreno também não são significativos. Estará à espera de um inverno, vamos ver. Mas, portanto, o Reino Unido está, digamos, na primeira linha desta ação verbal e Sergei Lavrov, ministro dos Estrangeiros russo, já identificou o Reino Unido como, digamos, um adversário. Ele considerou-o co-beligerante. Considera, portanto, que é um terreno interessante na evolução das guerras, que é saber se aquele que está a apoiar um dos lados passa de repente a ser também co-beligerante, isto é, estar, digamos, passa a adversário e não apenas ajudante daquele que estava a disputar a guerra. É um terreno que vamos ver como é que isto evolui. Eu, de qualquer forma, não ficaria preocupado com a possibilidade da Rússia mover a guerra para dentro do território do Reino Unido. Estaria a criar aí um precedente nato de maior importância e não me parece nada que a Rússia esteja a comprar uma guerra desse género. Quer dizer, acho que a Rússia já tem muito com que se preocupar na Ucrânia, pode eventualmente fazer alguma ação naqueles países mais próximos, não me parece nada que se vá meter com poder nuclear. Vale a pena lembrar isto. O Reino Unido é um poder nuclear. De qualquer maneira, embaixador, do outro lado da fronteira beligerante, a Ucrânia, como aliás já comentámos aqui, chegou a estender os seus ataques ao Mar Negro e ao Mar Cáspio. Isto é, aparentemente os dois beligerantes não estão muito preocupados em que as geografias se alarguem. Não, não, a Ucrânia tinha todo o interesse em alargar a guerra. A Ucrânia tinha todo o interesse em alargar a guerra, porque quanto mais alargar a guerra, por exemplo, o que fez relativamente ao Irão, era claramente para trazer os Estados Unidos para o seu lado. E dentro da Europa, eu acho que a Ucrânia tem medido bem e trabalhado bem, a meu ver, aquilo que é a mobilização europeia. Quer em relação às diversas sensibilidades dos aliados, porque a França não reage da mesma maneira que reage o Reino Unido não reage da mesma maneira que reage a Alemanha não reage da mesma maneira que reage a Itália. E, portanto, o Zelensky tem dentro da Europa, por este puzzle que existe dentro da Europa, este patchwork, tem que jogar com cada um deles. E claramente o Reino Unido, e eu volto a lembrar, António, não sei os termos exatos, mas já aqui comentámos, aqui há uns meses houve um acordo de natureza formal entre o Reino Unido e a Ucrânia, digamos, de compromisso político a longo prazo. E, portanto, o Reino Unido está claramente nessa primeira linha e está claramente dentro digamos, da diabolização que Sergei Lavrov faz dos aliados ocidentais. A Rússia também lhe convém, vale a pena dizê-lo, separar os aliados ocidentais e tratá-los de maneira diferenciada, porque isso também ajuda a que eles não se unam. E, portanto, é uma estratégia russa de natureza negocial. Dito isto, eu gostava de sublinhar, a propósito de falar de Sergei Lavrov, que Sergei Lavrov vai e vem no aparecimento público, contrariamente àquilo que acontecia no passado. Sergei Lavrov estava sempre na primeira linha da discussão internacional. Nos últimos tempos, dá a ideia que Sergei Lavrov está um pouco mais recuado na afirmação externa da Rússia. Será que isto tem algum significado ou será que isto é uma mera especulação? Não sei. Para quem acompanha isto há vários anos, a sensação que se tem é que Lavrov só a espaços é que vem a jogo.
Exatamente, é um tempo, é uma questão muito interessante, até porque, de alguma forma, Lavrov era uma espécie de radical livre, isto é, podia movimentar-se, nomeadamente em termos diplomáticos, dir-me-á se estou errado ou não, embaixador, podia movimentar-se sempre sob ordens de Moscou, evidentemente, mas como se tivesse pensamento próprio. Acha que isto quer dizer que Putin está cada vez mais sozinho? Não, eu acho, a sensação que se tem é que depois de um ou outro incidente que aconteceu envolvendo Lavrov, que terá, digamos, criado alguma irritação em Putin, houve um recuo da parte de Lavrov. Lavrov é um grande operador diplomático, como já aqui falamos, eu conheço pessoalmente de Nova Iorque e encontrei-o mais do que uma vez. Fora disso, é uma figura muito interessante sob o ponto de vista de operador diplomático, independentemente de defender as ideias que defende. A questão não é essa, a questão é ao nível da prática da afirmação diplomática. E Lavrov é talvez o melhor que Putin tem para a ação externa, para a ação internacional. Não me parece que Lavrov corra em corredor próprio. O poder unificado russo é demasiado forte para poder admitir esses caminhos. Eh, eu costumo ligar Lavrov a uma imagem de alguém que também tinha uma imagem externa, digamos, própria, que era Andrei Gromyko. Gromyko, no tempo da União Soviética, era um poderoso ministro dos Negócios Estrangeiros, e que pensava pela sua cabeça, aliás, tem umas memórias que não são propriamente muito recomendáveis, porque são um bocadinho chatas, mas de qualquer forma tem lá elementos interessantes, mas que eu gostava de conhecer as memórias de Lavrov um dia. Se ele as fosse escrever. Mas são personagens que estes regimes criam, personagens na área diplomática, que é uma área que tem uma especificidade muito própria, são especialistas naquela área, dirigem uma equipa, que é uma equipa do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o MIT, que é o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, que é muito importante e muito capaz. Hum, mas isto faz-me lembrar, António, passadas as distâncias, Franco Nogueira e a política colonial portuguesa. Isto é um operador muito capaz ao serviço de uma política com a qual ele concorda, mas que está errada e a história deu conta que estava errada. Não sabemos se a história dará conta que a política atual russa está errada ou não. Dito isto, é uma política difícil de vender no plano internacional, como era a política colonial portuguesa durante o fascismo e que Franco Nogueira e a diplomacia portuguesa defenderam muitíssimo bem e tecnicamente muito bem. Lavrov está a fazer o melhor que sabe e o melhor que pode, e, digamos, dificilmente a Rússia, julgo eu, encontraria alguém tão preparado e com uma imagem no plano internacional. Dito isto, todas as vantagens que Lavrov possa ter tido no início por conhecer meio mundo desapareceram a partir do momento em que Lavrov foi, obrigado ou não, a seguir e a apresentar esta política de Putin que não é propriamente a mais popular. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Obrigado e até lá. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir um comentário sobre o facto de Donald Trump ter decidido reduzir, aparentemente, reduzir o apoio militar à Coreia do Sul e, paralelamente, ter proferido inesperadas, digo eu, que inesperadas, eh, ter proferido inesperadas frases sobre a Coreia do Norte. Como é que está a acompanhar este processo? Trump tem uma espécie de uma medida que criou nos últimos tempos, que é o apoio que o mundo deu àquilo que foi a sua ação no Irão. A circunstância dessa ação no Irão ter sido ilegal sob o ponto de vista do direito internacional e muitos dos países, por exemplo, os países europeus, se terem recusado a entrar nessa aventura eh, por ser uma aventura também contra o direito internacional, eh, faz com que Trump, a certa altura, queira fazer uma espécie de inventário de quem o apoiou. E a Coreia do Sul
que é uma diplomacia muito interessante, porque é uma diplomacia que vive, e é um país que vive sob uma tutela, digamos, securitária dos Estados Unidos. Os Estados Unidos participaram na Guerra da Coreia, saíram da Guerra da Coreia, têm um tratado especial na sua relação com a Coreia, e na Coreia, vale a pena lembrar, a guerra não acabou. Na Coreia não há nenhum armistício, não houve nenhum acordo de guerra. Portanto, a Coreia teoricamente está em guerra permanente entre a República da Coreia, a Coreia do Sul, e a República Democrática da Coreia, que é a Coreia do Norte, e esta guerra os Estados Unidos estão ao lado da Coreia do Sul, no sentido de evitarem, no paralelo 38, lá estão as tropas americanas, estão neste momento 28.500 militares americanos na Coreia, e, portanto, para evitar qualquer ação do Norte. O que é que acontece? O que é que acontece? Acontece que Trump irritou-se com o líder da Coreia do Sul, porque não o acompanhou naquilo que era o seu desejo de o envolver em ações contra o Irão, eh, e disse não que fosse reduzir para já as tropas, embora se fale numa redução de 4.500 tropas, 4.500 soldados que poderiam ser distribuídos para outros cenários do Indo-Pacífico, mas a ideia foi agora dar instruções a Pete Hegseth, o secretário de Defesa, para reduzir a participação americana nos exercícios conjuntos que está a fazer com a Coreia do Sul. Porquê? Isto é que é a explicação, é que é extraordinária, para não irritar a Coreia do Norte. Ora bem, se Trump está ao lado da Coreia do Sul para o defender da Coreia do Norte, quer dizer, esta atitude para não irritar a Coreia do Norte é Trump no seu melhor. E, portanto, e mais do que isso, mas Trump acrescentou, porque o senhor Kim Jong-un, tem sido de uma extrema simpatia para comigo e tem conseguido e tem estado ao meu lado e não tem feito nenhumas ações que o possam incomodar. Felizmente que não lhe pediu ajuda para atacar o Irão. Portanto, Trump tem este fascínio pelo poder. Este fascínio por quem tem poder. E como eles são um poder nuclear, vale a pena lembrar que a Coreia do Norte é um poder nuclear, a Coreia do Sul não é, há este fascínio. E a ideia de que tem ali um interlocutor. Depois há um rumor de que Trump terá tentado falar com Kim Jong-un e que ele não lhe atendeu o telefone. Este é o rumor que corre nos meios jornalísticos americanos. Esta pergunta foi posta a Trump outro dia naquelas, digamos, problemáticas conferências de imprensa feitas na Sala Oval, e ele respondeu por uma coisa qualquer, portanto, neste momento, o que acontece é um mal-estar de Trump relativamente à Coreia do Sul, uma noção de que Trump pode vir a reduzir o seu empenhamento de natureza militar na Coreia do Sul, e está a criar também, em paralelo, um mal-estar e uma preocupação em dois cenários, no Japão e em Taiwan, naturalmente, porque são os dois cenários que dependem da afirmação da política americana. E, portanto, se a política americana se reduz em termos de afirmação securitária naquela zona, naturalmente que estes países, face, por exemplo, no caso do Japão, à China, mas também à Rússia, viu-se agora o que aconteceu com a ida de Putin às Ilhas Kurilhas, que estão em disputa com o Japão. E, portanto, o Japão está muito interessado, extremamente interessado, naquilo que é a evolução em Taiwan. E, portanto, nós estamos aqui numa mudança de setores de segurança, e em segurança há um elemento essencial, que é a confiança. E Trump conseguiu reduzir a confiança em todos estes setores. Todos eles estão em pânico porque não sabem exatamente até onde Trump está disponível para ir na sua defesa. Isto é um cenário, digamos, novo no Indo-Pacífico, porque até agora, digamos, independentemente do maior ou menor discurso anti-chinês que Trump venha a tomar, e neste caso nunca anti-norte-coreano, apesar de tudo havia a ideia de que os americanos estavam por ali e iam ficar por ali. Volto a lembrar que os americanos têm 800 bases ou unidades militares pelo mundo. A China tem duas e está a construir a terceira. E, portanto, os americanos têm uma estrutura que qualquer movimentação cria dificuldades àqueles que dependem dessas estruturas para a sua segurança. Parece-lhe que, no meio de toda esta confusão inesperada, quem tem a agradecer é Pequim, não será? Completamente. Pequim tem uma atitude interessante, aliás, viu-se a ida de Trump a Pequim, a ida até para a China, foi interessante porque foi talvez o único momento em que nós assistimos a uma contenção verbal por parte de Trump.
O que prova que ele, independentemente desta ideia de poder absoluto que vai mantendo, tem, apesar de tudo, um respeito por quem tem poder. Nesse momento verificou-se que Trump não deu conferências de imprensa em Pequim, manteve uma linguagem ambígua relativamente a Taiwan, não fez aquilo que a China gostaria, que era ver-se desengajar, digamos, de qualquer compromisso face a Taiwan, mas não fez nenhuma declaração reafirmativa da ação possível face a Taiwan, isto é, na interpretação da chamada ambiguidade eh, estratégica que os Estados Unidos mantêm quanto ao futuro da relação com Taiwan, no caso de um ataque chinês. E, portanto, a China, de facto, neste momento, ganha com tudo isto. Aliás, tem ganho com tudo isto, mesmo na questão do Irão, mesmo na relação com a Rússia. A China conseguiu, de certa maneira, desaparecer, por exemplo, como um fator de ajuda à Rússia na guerra contra a Ucrânia. A China, que no início, lembremos-nos, quer por parte dos dirigentes ocidentais, europeus, quer por parte dos Estados Unidos, estava sempre vista como estando a ajudar a Rússia nesse aspecto, desapareceu desse cenário. E, portanto, a China, de facto, joga com o tempo. E com a circunstância também de não haver assim tantas eleições na China como noutros países existem, obrigatoriamente por lei. Parece-lhe, embaixador, que tudo terá eventualmente a ver com o facto de a China ter no seu território mais de 80% daquilo que se chama agora os materiais críticos, As terras raras, as as terras terras raras, raras, é verdade. nomeadamente. E ninguém pode fazer nada sem isso. E a China sabe que ninguém pode fazer nada sem isso e acha que tem na mão, digamos, o controle disso. Mas também tem um outro aspecto, António, que é uma crescente evolução no sentido da sofisticação tecnológica porque nós habituámos-nos muito, isto também faz parte do nosso imaginário português, a ver a loja dos chineses. E habituámos-nos muito a ver aquela loja dos 300, da coisa de plástico. Ora bem, há uma outra China, e é uma outra China que está aí. Aliás, agora, se virarmos a esquina da loja dos chineses, encontramos os BYD, encontramos os carros chineses por todo lado. E, portanto, há uma outra China de grande qualidade que está aí a competir no mercado ocidental e que tem vindo a dizer ao mundo ocidental o seguinte: se vocês querem aproveitar o nosso mercado e se querem aproveitar a nossa mão de obra mais barata para poder construir no nosso território, façam um favor, mas têm que abrir os vossos mercados relativamente aos produtos chineses. E eles aí estão, um pouco por todo lado, volto a dizer, já extremamente sofisticados e, portanto, concorrendo num mercado que é claramente, digamos, problemático para os Estados Unidos. Exatamente. E para a Alemanha também, E como para aparentemente se mais uma vez se constatou com os números que esta terça-feira foram anunciados. Obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui. Continuem a seguir-nos no site do Jornal Económico e nas redes sociais que lhe estão associadas. Obrigado e até para a semana.